Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar de regressão por splines e modelos generalizados aditivos. Então nós vamos fazer um caminho aqui partindo da regressão polinomial, recordando isto, até chegar em splines, sempre considerando uma única variável regressora, tá? E depois nós vamos falar de modelos generalizados aditivos, que é uma forma de generalizar os métodos que nós vamos ver aqui, considerando k variáveis regressoras, duas ou mais variáveis regressoras. Então é o seguinte, eu plotei aqui um gráfico onde nós temos aqui o GAG, que seria aí uma molécula formada por açúcar existente no nosso organismo, e como que ele varia na idade. A gente pode fazer uma avaliação aqui da quantidade de GAG que a gente tem no organismo a partir do exame de urina. A gente percebe que à medida que a criança cresce, o nível de GAG no organismo diminui. Então existe um controle dessa molécula no nosso organismo, ela tem diversas funções, por exemplo, auxilia aí no movimento das articulações, mas se você tiver um excesso, dependendo da sua idade ali, você tem um nível ali que é considerado controlado, né, a quantidade de GAG. Se você tem isso em excesso, isso pode ocasionar diversas disfunções e algumas doenças, tá? Então nós fizemos um modelo aqui polinomial, esse modelo que está em verde, tá? Tem inclusive aqui o intervalo de confiança em torno desse modelo, para descrever aqui, para prever a quantidade de GAG em função da idade. Então, um modelo de regressão polinomial é um modelo de regressão de ordem que você define até quésima ordem, onde você tem aí um modelo com termo linear, termo quadrático, termo de terceira ordem, até um termo de quésima ordem, beleza? Esses modelos são interessantes no sentido de que você consegue um modelo bem flexível, você vê que você consegue ajustar a não linearidades aí bem complexas, tá? Mas ele tem alguns problemas. Quando a gente tem um grau muito elevado, esse modelo tende a apresentar aí o que a gente chama de sobreajuste, overfitting, tá? Porque geralmente se você coloca aí um grau elevado, você consegue se ajustar bem aos dados de treino, mas na hora de aplicar esse modelo nos dados de validação ou teste, em dados futuros, portanto, esse modelo não consegue generalizar, tá? Então ele tem esse probleminha aí. Geralmente a gente recomenda aí Q menor ou igual a 5, nunca trabalhar aí com grau muito alto, beleza? E outro problema dos modelos polinomiais de regressão é que esse modelo ele vai apresentar aquela estrutura global para todo o domínio da sua variável independente, da sua variável regressora. Então, se você tem uma região ali que aquele modelo se ajusta bem, pode ser que você tenha uma outra região que esse modelo, que esse grau não seja adequado, tá? Então tá aí um problema desse tipo de modelo, tá? E por isso a gente vai trabalhar outras possibilidades hoje. Então vamos falar aqui de step functions ou funções escada, funções de passo para regressão, tá? Esse tipo de modelo nós vamos trabalhar aqui divisão do domínio da nossa variável regressora em sub-regiões. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse primeiro nó, essa primeira divisão aqui de C0, esse segundo de C1, e nós podemos generalizar aqui, chamar esse penúltimo aqui de CQ-1, e aqui o final de CQ, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui x entre C0 e C1, tá? Se eu estou nessa região aqui, ó, com x nessa faixa, eu vou dizer que C1 de x é igual a 1, tá? Isso daqui vai ser unitário, e os outros c's aqui vão se anular, tá? Ou seja, eu posso dizer que cj de x é igual a 0 para todo j diferente de 1. Então, sempre nós vamos ter os somatórios desses c's aqui, ó, igual a 1. Tranquilo? Eu sempre só vou ter um dos c's aqui unitário, que vai ser o correspondente àquela região de x que eu estou trabalhando. E aí, dessa forma, dentro dessa região, nós vamos ter ali um modelo constante. Lógico, se eu estiver nessa primeira região aqui, nós vamos ter todos os c's nulos aqui, né? E nós vamos ficar só com beta zero. Então, simplesmente, eu vou adicionar aqui, né, constantes de acordo com a região que eu estou aqui, né? O problema desse tipo de modelo aqui é que é um modelo bem simplista, no sentido de que mesmo dividindo a minha variável regressora em várias regiões, por exemplo, aqui nessa primeira região, ó, nosso modelo tem uma falta de ajuste muito alta. Talvez nessas outras regiões aqui ele até se ajusta bem, mas nessa região aqui ele tem uma falta de ajuste porque ele não consegue pegar essa não linearidade. Então é um modelo bem limitado, mas tem aplicações aí em epidemiologia, em outras áreas aí da medicina, e
também nós vamos trabalhar com modelos aí que tem, de certa forma, essa ideia de dividir aí o espaço amostral, mas com modelos mais complexos. No final aqui o modelo ele fica parecendo com o modelo de árvore, né, de decisão que eu já mostrei para vocês, só que aqui a diferença é que nós selecionamos aqui esses pontos, tá? Os nós que dividem as regiões, tá? Enquanto lá na árvore de decisão a gente aplica um algoritmo binário recursivo que vai dividindo o nosso espaço de decisão para a gente. E outra questão aqui é que nós podemos selecionar isso daqui intuitivamente, dividindo aqui o nosso domínio da variável regressora, né, em espaçamentos iguais, ou também considerar o percentil, a quantidade de pontos que eu tenho em cada região, considerando a nossa variável regressora, tá? Nós podemos considerar aí os quartis, se nós quisermos dividir de 25 em 25% a nossa variável regressora, por exemplo, e por aí vai, tá bom? Então, basicamente seria isso a regressão via step functions, e vamos falar agora de regressão via funções base. A regressão via funções base também é um método bem simples e pode ser aplicado em diversas situações. Nós vamos ter vários modelos relativos à regressão via funções base, que nós vamos apresentar daqui a pouco, mas basicamente o que nós já apresentamos aqui é a regressão polinomial, no caso, e também a regressão via step functions, ou funções de escada ou de passo, são casos específicos de regressão via funções base. Na regressão polinomial, eu simplesmente tenho esses b, j de x igual a x elevado a j, tá? Para j igual a 1 até q. Então, sempre eu vou trabalhar aqui, né, um polinômio, né, de quésima ordem na regressão polinomial. E aí eu substituo esse bj aqui por x elevado a j. Então, por exemplo, esse b2 de x seria x elevado ao quadrado, tá? b1 de x seria o próprio x, né? bq de x seria x elevado a q, no caso da regressão polinomial. Já no caso das regressões aqui via step functions, cada bj de x vai ser igual a um cj de x, que é basicamente um valor unitário se você tem x dentro de uma determinada região lá que compreende esse cj, tranquilo? E zero caso contrário, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a partir desse método aqui, a gente consegue trabalhar métodos mais complexos que nós vamos ver agora. Então, vamos falar então da regressão via splines. Então, o que seria aqui a regressão via splines? Na verdade, tem várias formas de fazer regressão por splines, tá? Eu vou começar a falar aqui do método mais simples, mais intuitivo, mais fácil de explicar, que seria o de polinômios por partes. Então, nós temos uma ideia aqui partindo daquela questão lá de dividir aqui o nosso domínio, a nossa faixa aqui da variável regressora, tá? Em várias regiões, tá? Então, aqui eu estou considerando duas regiões, eu considerei um nó. Quando eu tenho um nó, eu tenho duas regiões. Se eu tenho k nós, eu tenho k mais uma regiões, tá? E para cada uma dessas regiões, eu vou estimar um polinômio. Então, aqui seria a representação de um polinômio, de uma regressão polinomial, tá? Para quando x é menor que esse nó aqui, que eu vou chamar de C0. E se x maior ou igual a C0, eu teria um outro modelo ajustado, tá? Então, basicamente, a ideia inicial seria primeiro ajustar aqui, ó, por exemplo, um modelo aqui, ó, para essa região, tá? E ajustar um segundo modelo polinomial para essa segunda região, tá? Aqui tem alguns problemas, por exemplo, aqui, ó, e aqui eu não estaria nesse modelo. O problema aqui é que eu tenho uma descontinuidade entre os modelos, né? Então, a gente impõe algumas restrições aqui para garantir que nós tenhamos um modelo contínuo, tá? Uma restrição é que o modelo y seja contínuo para x igual a C0, tá? Isso já vai garantir que você tenha aqui uma conexão entre os modelos, tá? Só que para garantir que a transição aqui entre as regiões seja suave, nós também podemos colocar como restrição, vamos aqui a derivada de y, tá? Para x igual a C0 seja contínua. Isso vai garantir que nós tenhamos uma transição suave, tá? E se nós colocarmos ainda a derivada segunda, também contínua,
nós vamos ter uma transição mais suave ainda. Então, basicamente, isso é para garantir que nós tenhamos um modelo contínuo aqui e com transição suave aqui entre as duas regiões, beleza? Essa seria aí uma primeira ideia de regressão via splines. Basicamente, aqui nós particionamos o nosso espaço, né? E temos um modelo para cada região e colocamos algumas restrições para que essa transição seja suave, tá? Uma ideia legal aqui é geralmente adotar polinômios de ordem baixa, que é menor ou igual a 3 para cada região, tá? O polinômio de terceira ordem, se nós colocamos essas condições aqui, o olho humano não consegue detectar aqui esses pontos de quebra, tá? Nós conseguimos uma transição bem suave aqui nessas regiões, tá? Então vamos ver outras possibilidades aí para regressão via splines. Então aqui nós temos a representação de regressão via splines por funções de base, tá? E como exemplo aqui eu coloquei uma spline cúbica com K partições. Basicamente é o modelo mais utilizado quando a gente trabalha aqui a representação via funções base, tá? Então aqui ó, as partições seriam, essas partições estão representadas aqui por essas linhas tracejadas aqui verticais, tá? Em cinza bem clarinho. Eu vou representar cada um desses nós com a letra grega epsilon. Então aqui seria ε1, que seria ε2, e vou generalizar aqui ó, até εq. Aí basicamente nós vamos ter um modelo aqui que tem uma base cúbica, então ele vai ter aqui coeficientes de primeira, segunda e terceira ordem, além de uma constante, tá? Que vai ser um modelo geral para todo o espaço amostral, para toda a faixa aqui da nossa variável regressora. E depois nós vamos ter aqui ó, uma base de potência truncada, que seria essa parte aqui, ó, sempre de terceira ordem, que vai entrar no modelo se nós estivermos dentro de uma região específica. Então, por exemplo, para esse caso aqui, onde eu tenho x menos ε1 mais, o que isso significa? Isso daqui vai ser igual a x menos ε1 se positivo, tá? E vai ser zero se negativo, zero caso contrário. Então, se eu faço essa continha aqui, ó, x menos ε1, e isso der positivo, significa que eu estou nessa região aqui, tranquilo? E aí eu adiciono esse termo cúbico aqui, né? X menos o valor desse nó, né, elevado ao cubo, multiplicado pelo coeficiente beta 4. E à medida que a gente vai caminhando para frente, a gente vai adicionando termos, sempre trabalhando dessa forma. Então, isso aí seria um modelo que vai conseguir se ajustar bem aos dados, tá? A gente percebe aqui que nos pontos de transição entre as regiões, nos nós, né, a gente tem uma transição bem suave, a gente não consegue perceber aqui uma descontinuidade, digamos assim, né, ou um ponto aí de inflexão que tem um ponto mais acidental, digamos assim, tá? Então é um modelo que tem uma capacidade muito boa de ajustar aí a determinadas regiões. Independente da forma que a gente apresentar aqui a spline, né, tanto considerando funções base ou polinômios por partes, igual eu mostrei antes, nós vamos obter os coeficientes aqui via mínimos quadrados, tá? E aí, se a gente continuar aqui o nosso desenvolvimento, o que pode acontecer é o seguinte, na hora que eu estou trabalhando aqui o método de mínimos quadrados, nós vamos basicamente tentar ajustar um modelo que minimize a soma dos quadrados dos resíduos, residual sum of squares, tá? Que seria aqui a soma para todas as observações do quadrado do valor observado menos o valor do nosso modelo. Então, isso aqui seria a spline ou a regressão, o modelo de regressão obtido aí via spline, tá? O problema da regressão via spline, conforme eu tentei colocar aqui nessa situação, é que eu consigo obter um modelo que, de certa forma, tenha muita flexibilidade, tá? Então a gente consegue, de certa forma, em alguns casos, anular aqui a soma dos quadrados dos resíduos. Por exemplo, eu poderia colocar uma situação aqui, ó, que é o mesmo problema, de certa forma, se eu considero uma regressão polinomial para grau muito alto, né? Eu posso considerar aqui uma situação onde eu quero fazer um modelo de regressão de y em função de x. Por exemplo, se eu tivesse os nossos pontos aqui no nosso espaço amostral dessa forma aqui, ó, conseguiria ajustar um modelo por regressão via splines que pegasse todos os pontos, tá? E aí, esse vai ser um modelo que vai apresentar bastante overfitting, tá? Então, nós queremos, de certa forma, suavizar esse modelo, obtendo aqui um modelo de regressão mais suave. E aí, além de trabalhar a soma dos quadrados aqui dos resíduos do nosso modelo, né, que seria aqui a nossa função perda,
que nós queremos minimizar, nós vamos trabalhar também um termo de penalização. Vamos tentar aqui entender esse termo de penalização. A derivada segunda aqui da nossa função, né, da nossa spline aqui, num ponto t de interesse, por exemplo, vamos pegar um ponto por aqui assim, ó, ela vai de certa forma medir como que a inclinação está mudando. A gente sabe que a derivada primeira ela mede a inclinação, né, e a derivada segunda ela vai medir como que essa inclinação está mudando, né. Então, se a gente integra, né, em t, ou seja, a gente de certa forma está somando aqui, né, para todo t, a gente vai vendo como que, para pontos diferentes aqui, como que a inclinação vai mudando, tá? Então, quanto mais regiões a gente tiver com muitas mudanças bruscas, igual aqui nesse modelo que a gente tem aqui uma flexibilidade muito grande, maior vai ser esse termo daqui. Tá? E aí, de acordo com o valor do parâmetro de penalização que a gente tem aqui, né? Se isso daqui cresce, a gente vai ter um crescimento de RSS, né? Penalizando a nossa função. Então, basicamente, na hora que a gente coloca esse termo de penalização aqui na nossa função perda, na hora que a gente soma ele na nossa função perda, a gente vai penalizar a obtenção de uma spline que seja muito flexível e a gente vai conseguir, de certa forma, suavizar ela com a adição desse termo aqui, tá? Aqui seria uma spline de grau muito elevado, com muitos graus de liberdade, tá? Então é uma spline que tem uma ordem muito grande, né? E aí a gente tem esse problema, a gente consegue suavizar isso pela adição desse termo de penalização. Essa é uma forma aí de melhorar o resultado de uma regressão via spline, beleza? Então, visto aí algumas formas de trabalhar a regressão via spline, vamos ver aqui um pouquinho agora de modelos generalizados aditivos. A ideia dos modelos generalizados aditivos, chamei aqui de GAN por causa da sigla da língua inglesa, Generalized Additive Models, é de trabalhar aqui um modelo mais flexível, considerando a ideia inicial aqui da regressão linear múltipla. Então vamos pensar aqui no modelo de regressão linear, onde eu tenho k variáveis regressoras. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo aqui, considerando duas variáveis, então o modelo da resposta em função de duas variáveis regressoras, ou seja, k igual a 2 nesse caso que está ilustrado aqui, né? E a ideia seria, ao invés de trabalhar um modelo linear, a gente pode ver que esse modelo ilustrado aqui por esse gráfico de superfície, né, em perspectiva, é um modelo bem flexível, né? Como que a gente faz para, ao invés de trabalhar aqui com o modelo linear, trabalhar com esse tipo de modelo? Eu vou considerar aqui, ó, um modelo que vai ter uma constante, tá? Mas ao invés de eu ter um coeficiente linear para x1, eu vou ter uma função de x1, tá? Ao invés de eu ter um coeficiente linear para x2, eu vou ter uma função de x2 e assim sucessivamente até uma função da minha késima variável regressora. Então, basicamente, para cada uma das variáveis regressoras, eu posso ter uma spline, por exemplo. Tá? Essa é uma ideia. Poderia ter um modelo mais simples, por exemplo, um modelo não linear aqui para cada variável regressora, mas se a gente está falando aqui de modelos flexíveis, né, a gente pode pensar na spline, porque a spline eu posso trabalhar a questão aí da flexibilidade, né, da suavidade do meu modelo, considerando os métodos que eu já discuti com vocês de suavização e também particionando o nosso espaço aí em determinadas regiões a partir de nós, e nós conseguimos modelos com bastante flexibilidade, tá? Então aqui a gente consegue obter modelos aí bem interessantes, tá? Modelos diferentes aí de modelos de regressão linear e também de modelos de regressão não linear múltiplos, né? Tem aqui a possibilidade de trabalhar com spline, por exemplo, que é uma possibilidade aí diferente. Então são modelos aí que podem ter uma flexibilidade bem interessante. Tem alguns problemas, por exemplo, aqui eu não estou considerando a adição de interação, né, se eu trabalhar dessa forma, mas se eu criar, por exemplo, uma variável x1 vezes x2, eu posso adicionar um termo no modelo aqui, considerando uma função, uma spline do produto dessas duas variáveis também, tá ok? Então, basicamente, seriam esses os métodos aí que eu queria mostrar para vocês. Esses métodos, eles não são tão flexíveis quanto os modelos de Random Forest, Bagged Trees e Boosting para Random Forest, que eu mostrei para vocês, tá? Mas são modelos interessantes aí, que são possibilidades aí que podem adicionar
proporcionar uma flexibilidade em relação aos modelos de regressão polinomial, quando eu considero uma variável, e se eu considero múltiplas variáveis, esses modelos são mais flexíveis que os modelos de regressão linear múltipla, tá ok? Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.